Você provavelmente usa o WhatsApp todos os dias. Mas o que talvez você não saiba é que o criador desse aplicativo nasceu na pobreza, trabalhou como faxineiro e passou fome antes de alcançar o sucesso. Essa é a história real de John Kuhn, um homem que saiu do zero absoluto para se tornar um dos bilionários mais discretos e respeitados do mundo da tecnologia. E acredite, a jornada dele tem lições que podem mudar a sua forma de ver a vida. John Kuhn nasceu em 1976, em uma pequena cidade da Ucrânia chamada Fastiv, quando o país ainda fazia parte da União Soviética. Ele cresceu em um lar extremamente humilde, onde a falta era parte do cotidiano. A casa onde morava com a família não tinha água encanada, o aquecimento era precário e o banheiro ficava do lado de fora. Telefone, televisão, internet? Nada disso. E mesmo quando havia um telefone por perto, as pessoas tinham medo de usá-lo. O governo soviético monitorava tudo. Era uma época de vigilância e controle. Uma palavra errada poderia causar problemas graves. A mãe de John era dona de casa, o pai, um simples operário. Nenhum deles tinha formação superior. Eles eram apenas mais uma entre milhões de famílias que tentavam sobreviver. Mas John tinha algo diferente, uma curiosidade incontrolável. Desde pequeno, ele se encantava com a matemática. Queria entender como as coisas funcionavam. Quando tinha acesso a algum rádio quebrado ou aparelho velho, desmontava tudo para investigar por dentro. Era o primeiro sinal de que, mesmo sem recursos, aquele garoto tinha algo especial. Aos 16 anos, a vida da família Kuhn mudou radicalmente. John e sua mãe conseguiram emigrar para os Estados Unidos, fugindo da pobreza extrema e da perseguição antissemita. Eles chegaram em Mountain View, na Califórnia, com quase nada. Apenas algumas malas, muita coragem e o sonho de uma vida melhor. Mas logo descobriram que o chamado sonho americano nem sempre começa bonito. A realidade era dura. Eles foram morar em um pequeno apartamento de 2 quartos, subsidiado pelo governo. A mãe começou a trabalhar limpando casas. John arrumou um emprego como faxineiro em um supermercado. Os dois sobreviviam com cupons de alimentação. Literalmente. Eles pegavam ajuda do governo para comprar o básico: arroz, leite, pão. E mesmo assim, muitas vezes não dava para tudo. Como se não bastasse, pouco tempo depois, a mãe de John foi diagnosticada com câncer. A doença chegou como um baque, e a vida ficou ainda mais difícil. Eles não tinham dinheiro, não tinham plano de saúde. O medo do futuro era constante. John estava em um país novo, falando uma língua que mal conhecia, trabalhando como faxineiro, vendo a mãe doente e enfrentando o desafio de sobreviver dia após dia. Qualquer um teria desistido. Mas John não. Em vez de se render à realidade, ele se agarrou ao que podia, aos livros. Ele começou a estudar programação por conta própria. Pegava livros na biblioteca pública, lia tutoriais, fuçava o computador velho que tinha conseguido com muito esforço. Aprendeu sozinho sobre redes, códigos, segurança digital. Aos poucos foi ganhando confiança. Aos 18 anos, conseguiu entrar na San Jose State University. E logo depois, foi contratado como estagiário em uma empresa chamada Ernst & Young. Lá, começou a prestar consultoria para empresas de tecnologia. Uma delas era o Yahoo, e foi ali que sua vida começou a mudar. Ele conseguiu um emprego no Yahoo como engenheiro de segurança. Trabalhou duro, muitas vezes em silêncio, sem chamar atenção. E foi lá que conheceu Brian Acton, que mais tarde se tornaria seu parceiro de negócios e seu grande amigo. John passou 9 anos no Yahoo, sempre focado, sempre discreto. Mas por dentro, alimentava um desejo: criar algo próprio, algo útil, algo que ajudasse as pessoas. Depois que saiu do Yahoo, tirou um tempo para descansar. Viajou, refletiu. Ele e Brian, inclusive, tentaram arrumar emprego no Facebook. Mas adivinha? Foram rejeitados. Sim,
O futuro criador do WhatsApp foi considerado não qualificado para trabalhar no Facebook. Mas tudo bem, o destino já tinha outros planos. Em 2009, John comprou um iPhone. E foi aí que tudo começou. Ele percebeu que a App Store estava mudando o mundo. As pessoas estavam começando a baixar aplicativos para tudo. Foi então que teve uma ideia simples, mas poderosa: criar um aplicativo de mensagens que mostrasse se os amigos estavam online, sem anúncios, sem distrações, focado apenas na conversa. E assim nasceu o WhatsApp. Nos primeiros dias, o aplicativo era bem simples. Tinha bugs, travava, caía o tempo todo. Mas John e Brian continuaram. Eles não tinham investidores, não tinham fama, só tinham vontade e dedicação. E uma visão clara. O aplicativo deveria ser leve, rápido, confiável e sem propagandas. Nada de anúncios, nada de monetizar o usuário. O foco era a experiência, e foi justamente isso que conquistou as pessoas. Aos poucos, o WhatsApp começou a crescer. Um amigo falava para o outro, um país influenciava o vizinho, o aplicativo se espalhava. Em poucos anos, o WhatsApp já estava presente em centenas de países. Era usado para tudo: amigos marcando encontros, casais apaixonados se falando, famílias matando a saudade, empresas fechando negócios. O mundo inteiro estava migrando para o WhatsApp. Em 2014, o sucesso chegou a um novo patamar. O Facebook, aquele mesmo que havia rejeitado John anos antes, fez uma proposta. Queria comprar o WhatsApp. O valor? 19 bilhões de dólares. Foi a maior aquisição da história do Facebook até então. John aceitou. Mas com uma condição: o aplicativo deveria continuar sem anúncios. A privacidade dos usuários não podia ser negociada. Era uma questão de princípio. E sabe onde ele assinou o contrato? Sentado na calçada do antigo prédio onde pegava cupons de alimentação com a mãe. O mesmo local onde, anos antes, ele esperava para receber ajuda do governo. Ali, com o contrato na mão, John Koum assinava não só um acordo bilionário, mas também o fechamento de um ciclo. A criança pobre da Ucrânia tinha vencido, e vencido de forma honesta, limpa, sem passar por cima de ninguém. Hoje, John Koum é bilionário, mas leva uma vida simples. Não gosta de aparecer, não ostenta, vive com discrição e tranquilidade. Em 2018, saiu do Facebook por discordar dos rumos que a empresa estava tomando. Ele preferiu a integridade ao dinheiro fácil e continuou fiel aos seus princípios. A história dele nos ensina algo poderoso, que não importa onde você nasce, não importa se você teve que limpar chão de supermercado, viver com a ajuda do governo ou enfrentar uma doença na família. O que importa é a sua atitude, a sua vontade de seguir, a sua coragem de aprender, a sua disposição de levantar quando a vida te derruba. John não teve sorte. Ele teve foco, teve determinação, teve resiliência. E é isso que separa os que apenas sonham dos que realizam. Talvez hoje você esteja enfrentando dificuldades, talvez esteja trabalhando em algo que não gosta, morando onde não queria ou se sentindo invisível. Mas lembre-se, o criador do WhatsApp passou por tudo isso e venceu, com esforço, com visão, com fé em si mesmo. E se ele conseguiu, por que você não conseguiria? Compartilhe essa história com alguém que precisa de inspiração. Às vezes, uma história real é tudo o que falta para reacender a esperança.